Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tranquilão. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre o efeito Compton, né? Então, na última aula nós falamos sobre o efeito fotoelétrico e a teoria quântica de Einstein para o efeito fotoelétrico. Seguindo os estudos da interação da radiação com a matéria, né, a cronologia do estudo da interação da radiação com a matéria, né, em 1923, o Arthur Compton, ele desenvolveu uma experiência, ele realizou uma experiência que consiste em espalhar o raio-x, né, em um alvo de grafite e analisar o espectro, a intensidade, né, dessa radiação espalhada. Então, essa experiência, ela levou à comprovação definitiva da natureza corpuscular da radiação no seu processo de interação com a matéria. A gente sabe que quando a radiação propaga, ela tem um comportamento ondulatório, mas quando ela interage na matéria, quando ela penetra na matéria, ela tem um comportamento de partícula. Tá? Então, essa experiência realizada por Compton em 1923, né, ele levou a esta comprovação, né, da natureza corpuscular da radiação, e os resultados eles só puderam ser descritos teoricamente, né, usando a teoria quântica, né, que estava recém-formulada, né, não como a gente entende hoje, né, mas a teoria de quantização da radiação, né? A teoria de quantização da radiação estava recém-formulada em 1923. Então, esse desenho aqui, ele é uma representação do... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, é uma representação esquemática da experiência realizada por Compton. Então, aqui ele tem uma fonte de raio-x, né, que faz incidir raio-x sobre um alvo. Esse alvo é o grafite, né? Vocês sabem do que é formado o grafite? Carbono. Carbono, né? O grafite nada mais é do que empilhamento, né, de folhas de grafeno, né? O empilhamento de folhas de grafeno é o grafite. Então ele fez incidir raio-x no grafite, né? E essa onda que incide, essa radiação que incide no grafite, ela é espalhada por todas as direções, né? Então vai ter radiação batendo e voltando, vai ter radiação incidindo e sendo refletido num ângulo, né, arbitrário, né? Então o que ele fez? Ele colocou colimadores de chumbo, né, para que pudesse observar intensidades das radiações que eram refletidas, né, que eram espalhadas pelo grafite de um ângulo θ, né, desse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ, ele consegue controlar simplesmente movendo a posição aqui da fonte de raio-x, né? Então, se você move essa posição da fonte do raio-x, você controla esse ângulo θ. Então, você controlando esse ângulo θ, você vai ter aqui um feixe espalhado com diferentes ângulos de espalhamento. Você consegue analisar um feixe que vai ser espalhado com diferentes ângulos, né? Então, você pode ter, por exemplo, variar esse ângulo, né? Esse ângulo é esse ângulo aqui também, ó. Então, aqui também é o ângulo θ. Então, você consegue modificar o valor, alterar o valor dessa inclinação, né, da radiação com o alvo e analisar aqui
o raio-x espalhado sobre diferentes ângulos. Bom, esse raio-x espalhado, ele é refletido na superfície de um cristal móvel, né? Na verdade, não na superfície, mas por um cristal móvel. E aqui você tem um detector fixo, né, que vai analisar a intensidade desse raio-x. Então, para cada ângulo de espalhamento, ele analisa a intensidade aqui no detector desse feixe espalhado. O que acontece aqui nesse cristal? Esse cristal nada mais é do que um conjunto de planos cristalinos, né, onde a radiação ela incide e é refletida, tá, em diferentes níveis dentro do cristal, né? Então, esses planos cristalinos aqui nada mais é do que planos que são planos, né? Que são devido às posições atômicas, à organização das posições atômicas dentro desse cristal, né? Então, os átomos que formam esse cristal, eles estão organizados de forma que suas posições elas seguem uma periodicidade espacial, né? Então, essa periodicidade leva a diferentes planos cristalográficos. Isso vocês vão ver lá em física do estado sólido. Tá? Então, aqui dentro tem uma família de planos cristalográficos. Tá? Então, em um conjunto de planos aqui desse cristal, essa radiação, ao penetrar nesse cristal, elas vão ser refletidas, né, nesses planos cristalográficos. Então, quando vocês estudarem física do estado sólido, né, vocês vão ver a lei de Bragg, né, a condição de Bragg para reflexões dentro do plano, né? E isso leva a gente saber algumas informações, né, sobre o cristal, como, por exemplo, qual que é a distância entre os planos cristalinos, né? O ângulo alfa você controla aqui, né, com relação à incidência do feixe espalhado com a superfície desse cristal, né? Então você controla o ângulo alfa, então você sabe qual que é o valor desse ângulo alfa, né? E se você sabe e se você faz incidir sobre esse cristal radiação, né, essa radiação ela vai ser refletida por diferentes planos, né? Então você usa um pouco da geometria, conhecimento de geometria aqui, né? E você tem aqui dois raios que são espalhados por planos sucessivos. Então, se você pega esse feixe que é refletido nesse plano superior e esse feixe que é refletido nesse plano inferior, né, esses dois feixes eles vão percorrer caminhos diferentes. Então, haverá uma diferença de caminho percorrido entre esse feixe aqui superior e esse feixe aqui inferior, né? E essa diferença de caminho é facilmente calculada, né? Se você prolongar, né, esse feixe refletido, né, para dentro do cristal, ele vai incidir aqui nesse feixe que está vindo refletir nesse plano inferior, né? Então, deste ponto a este ponto, né, onde esse feixe inferior ele incide sobre o plano inferior, né, e desse ponto onde incide no plano inferior até este ponto, né, que liga por uma trajetória, né, a mesma direção da radiação incidente no plano superior, né? Então, este comprimento que eu chamei de comprimento L, somado a este comprimento, que também é igual, né, comprimento L, então dá a diferença de caminho percorrido, né, entre essas duas radiações. Ok? Mas por que eu estudo isso? Então, para que essas duas radiações sejam detectadas lá em cima, né, para que a intensidade dela seja detectada, essas duas radiações ela tem que ter uma interação construtiva, né? Lembra-se que essa radiação é uma função de onda, né? Então você vai ter uma função de onda superior combinando com uma função de onda aqui embaixo.
E para que você detecta, essas duas funções têm que ter uma interferência construtiva. E isso só vai poder ser uma diferença construtiva, né, de acordo com as condições de interferência construtiva, né, nesses planos cristalinos, se esta diferença de caminho for exatamente um número inteiro de comprimento de onda. Ok? Então, olha só. Pela geometria aqui, você tem um triângulo aqui, retângulo, ó, onde a distância entre esses dois planos é a hipotenusa desse triângulo. E o ângulo reto, né, é o prolongamento desse raio incidente no plano superior até encostar aqui neste raio refletido, né, pelo plano inferior. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo e usa aqui, né, a definição do seno, né? Aqui é um ângulo alfa, né? E se a gente usa a definição do seno, né, o seno deste ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o L aqui, dividido pela hipotenusa, que é a distância, né? A distância entre esses dois planos sucessivos. E aqui, então, a gente vai ter que esta diferença de caminho é igual a d seno de alfa. Então, a condição de interferência construtiva, né, nesses planos cristalinos impõe que o comprimento de onda seja duas vezes essa diferença de caminho aqui. Né? Então, seja duas vezes o comprimento L. Né? Então, vai ser 2D seno de alfa. O raio-x que incide sobre o alvo de grafite e é espalhado, ele tem um comprimento de onda bem definido, lambda zero. Ok? E através desse aparato, desse cristal aqui, né, e usando as condições de interferência construtiva dos planos cristalinos, a gente consegue determinar qual é o comprimento de onda que esse detector aqui vai analisar. Né? Então, eu vou ter um comprimento de onda incidente e vou ver se o comprimento de onda que foi espalhado aqui, né, por este alvo é igual ao comprimento de onda que foi emitido pela fonte de raio-x. Entenderam? Ao analisar o resultado aqui no detector, eles obtiveram este resultado aqui, ó, para diferentes ângulos θ. O que é o ângulo θ? É o ângulo de incidência, né, de raio-x no alvo, né, em relação a essa linha aqui. Né? Então, para diferentes ângulos, eu vou ver o comprimento, a intensidade do raio-x em função do comprimento de onda, né, que eu consigo medir aqui usando as condições de interferência. Então, olha só, quando você tem um ângulo direcional, né, quando você tem um θ zero, né, a fonte está na mesma direção que as fendas colimadoras foram colocadas, né, o detector ele mede a intensidade, um pico de intensidade apenas em um comprimento de onda, que é o mesmo comprimento de onda da radiação incidente. Mas à medida que você começa a aumentar o ângulo de incidência, o que vai acontecendo? Vai aparecendo um outro pico de intensidade aqui, em um comprimento de onda diferente do que foi emitido pela fonte. Né? E esse pico ele vai ficando cada vez mais intenso e afastado do comprimento de onda inicial. Né? Então, existe aqui uma diferença de comprimento de onda entre um pico que surge, né, em um comprimento de onda diferente,
e o pico que surge, né, no mesmo comprimento de onda da radiação incidente. Então, isso é o que ocorre, né? Isso que foi observado na experiência idealizada por Compton. Então, esse é o gráfico de intensidade dos raios-x espalhados em função do comprimento de onda. Aqui na direção de x eu tenho o comprimento de onda e aqui em y eu tenho o raio-x. Bom, então, está escrito aqui, né, foi o que ele observou. Embora você tenha um único comprimento de onda do feixe incidente, você observa que as intensidades eles têm pico máximo em diferenças de comprimento de onda. E definindo cada um desses comprimentos de onda, lambda 0 é o comprimento da onda incidente e lambda 1, comprimento de onda. Muito bem, então olha só, o que os resultados mostraram é que existe uma diferença de comprimento de onda, que é o comprimento de onda lambda 1 menos o comprimento de onda lambda 0. Esta diferença, ela foi denominada de deslocamento Compton. Os resultados mostraram que este deslocamento Compton, ele aumenta com o aumento do ângulo de incidência. Então, essa diferença daqui para cá vai aumentando à medida que você aumenta o ângulo de incidência. Então, o deslocamento Compton depende do ângulo θ. Muito bem. Agora, para interpretar esses resultados, a gente pode partir da teoria clássica da ondulação e ver o que resultados que a teoria, né, descreve com relação a essa experiência que foi realizada. Então, do ponto de vista clássico, né, o que você tem no grafite são elétrons livres. Então, quando a radiação incide sobre o grafite, esses elétrons eles vão oscilar na mesma frequência dessa radiação incidente. E a gente sabe que partículas que oscilam, ela emite radiação na mesma frequência de oscilação. O que significa dizer que essa radiação que é detectada, né, que é medida no detector, ela tem que ter o comprimento de onda ou a mesma frequência da radiação incidente. Porque, pensando classicamente, né, essa radiação que é espalhada, ela é espalhada devido à agitação, à oscilação do elétron no grafite, né, e essa oscilação se deve ao campo eletromagnético da radiação incidente. Então, o modelo clássico, ele diz o seguinte: apenas um comprimento de onda deve ser observado. Entenderam por quê? Eu vou colocar aqui, né, para vocês lembrarem que, do ponto de vista clássico, o modelo clássico diz que os elétrons livres do grafite vão oscilar com a mesma frequência da onda incidente, né? A gente sabe que qualquer carga que oscila com uma frequência Ni, né, elas devem irradiar com essa mesma frequência. Então, esse é o ponto de vista do ponto de vista clássico. O problema é que os resultados observados no detector mostram que você tem intensidades em diferentes comprimentos de onda, né? E lembrando que frequência e comprimento de onda estão relacionados pela razão da velocidade da luz pelo comprimento de onda, né? Então, o que implica dizer que você tem intensidades com diferentes frequências, contrariando o modelo clássico da radiação. Então, como é que Compton fez para resolver esse problema? Alguém pode prever o que ele fez? Ele definiu que a energia da radiação de raio-x, né, também era
emitida pela fonte em pacotes de energia, né? Pequenos pacotes de energia, e cada pacote de energia definido por esta relação, né? HNI. Então, para Compton, ele considerou que os raios-x eram formados por fótons com energia E. Raios-x formados por fótons. E o que a gente sabe de fótons? Que a energia de cada fóton é Ni, HNI, que é sem massa. Muito bem. Se propaga com velocidade C. Se propaga com velocidade C. Cada fóton tem energia dada pelo produto da constante pela frequência. E na análise desse experimento, o fóton colide com o elétron igual as bolas de bilhar, né, colidem em cima de uma mesa. Então, diferente do efeito fotoelétrico, que o fóton era totalmente absorvido por um elétron, na experiência de espalhamento de raio-x em grafite, Compton considerou que o fóton colidia com elétrons, né, da mesma forma que bolas em um jogo de bilhar. Bom, o que mais a gente pode inferir? Se ele colide com elétrons da mesma forma que bolas de bilhar, então os fótons são encarados como partículas. Esse pacote localizado de energia, né, essa partícula de fóton, ela vai ter, além de energia dada por HNI, como foi falado aí pelo colega, ela vai ter momento linear também, porque partículas que se movimentam, elas possuem momento linear. Então, o pacote vai ter energia EHNI e momento P. Você lembra como é que a gente faz análise de movimentos de bola de milhar, né? Quando duas bolas se chocam numa mesa de sinuca, né, elas trocam energia e trocam momento. Né? Se bem que uma coisa está relacionada com outra, né? Você pode definir energia cinética em termos do momento. A energia cinética é igual ao momento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Então, o pacote localizado, o que é esse pacote localizado? É o fóton, né? Então, esse pacote localizado de energia, então esse pacote localizado é uma partícula com energia E igual a HNI e momento P. Então, os próximos passos foi considerar, né, que os elétrons estão interagindo com as radiações incidentes, igual duas partículas interagem. A única diferença é o seguinte, que essa partícula de fóton, ela viaja com a velocidade da luz. E elétrons e grafites também viajam com velocidade próximo à velocidade da luz. O que significa dizer que você tem duas partículas relativísticas. Então, o tratamento teórico da interação, do processo de interação da radiação com esses elétrons, tem que levar em consideração o comportamento relativístico dessas duas partículas. Professor? Oi. A tela sumiu, não está compartilhando mais. Desde quando que a tela sumiu? Desde menos de 1 minuto. Agora sim. Agora foi. Desde que momento que ficou sem compartilhar? Desde quando começou a escrever o número 4. Isso. Tá. Então, no item 4 aí, a gente define esse pacote localizado de energia como partícula, né? E essa partícula, ela possui energia dado pelo produto da frequência da partícula, da radiação, com a constante de Planck. E enquanto partícula que se movimenta, ela também tem momento. E o que foi dito foi que essa interação, ela envolve duas partículas, uma o elétron, a outra o fóton,
E ambas as partículas, elas possuem velocidade, uma possui a velocidade da luz e a outra uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. De forma que a análise dessa interação tem que levar em consideração o comportamento relativístico dessas partículas. Então, do ponto de vista relativístico, como é que eu escrevo a energia de uma partícula relativística? Energia cinética mais energia de repouso. Muito bem, energia cinética mais energia de repouso, né? Então, essa energia vai ser igual a mc quadrado, né? Que é igual a m0c quadrado. M0, o que é o M0? A massa da partícula. É a massa de repouso do elétron? Da partícula. Tá? No caso do fóton, é a massa de repouso do fóton. Tá? É a massa de repouso do fóton. E isto aqui é, como o nosso colega falou, é a energia cinética mais o quê? Então, a energia cinética mais a energia relacionada com o repouso da partícula. Então, aqui nós temos V é igual a C, que é a velocidade do fóton, E igual a Hν, né, que é a energia do fóton, sendo H a constante de Planck e Ni a frequência. Quando você multiplica H por Ni, essa energia ela deve ser finita. Então ela tem que resultar um valor finito de energia. O problema é o seguinte: como V é igual a C, quando você substituir aqui o valor de V, eu vou ter 1 menos 1, vai dar 0, raiz quadrada de 0, isso aqui vai tender por uma indeterminação. Então, do ponto de vista matemático, isso só vai ser possível, né, essa relação, se a gente considerar a massa de repouso da partícula como sendo nula. E aí você cai numa determinação de L'Hopital, e aí você tem solução, né, 0 sobre 0. Então, como a energia do fóton é finita, isso implica que essa massa de repouso do fóton é 0. Né? Por que a gente define essa massa de repouso como sendo 0? Como a energia é finita, a gente define a massa de repouso como sendo 0. Então, muito bem. Para que essa energia não tenda ao infinito, né? Quando a massa for igual a 0, né? Levando em consideração o fato de que a velocidade do fóton é a velocidade da luz, a gente considera m0 como sendo 0, né? E a energia vai tender para a própria energia cinética do fóton. Agora, o que acontece considerando a massa de repouso do fóton como sendo nula?
Então, se eu faço m0 igual a 0, e reescrevendo isso aqui em termos da energia cinética, né? Eu tenho que, do ponto de vista relativístico, a energia cinética ao quadrado é igual a P quadrado multiplicado por C quadrado, né? P é o momento do fóton e C é a velocidade, mais m0 C ao quadrado. Essa relação ela vem lá da relatividade, tá? A gente não vai demonstrar ela aqui agora, a gente só vai usá-la. Né? E se eu considero m0 igual a 0, esse termo aqui vai para 0. E isso implica que eu vou ter uma relação E igual ao produto do momento pela velocidade do fóton. Que também pode ser escrita em termos do momento do fóton, e vai ser a razão entre a energia do fóton e a sua velocidade. E a energia do fóton é definida em termos de Hν, então o momento é Hν sobre C. E levando em consideração que a frequência pode ser escrita em termos do momento de onda, em termos do comprimento de onda, então este momento vai ser a razão entre a constante de Planck e o comprimento de onda. E aqui a gente usou o fato de que o comprimento de onda do fóton é calculado por C sobre N. E P igual a E sobre C é o momento do fóton. Né? Acontece o seguinte, o momento do fóton, P igual a E sobre C, este momento também era previsto pela teoria clássica de radiação proposta por Maxwell. Né? No eletromagnetismo já estava bem estabelecido, em 1923, né? E a radiação, de acordo com a teoria clássica de Maxwell, tem momento de E sobre C. Então, o problema é que o momento descrito em termos da energia e a velocidade da luz também é previsto pela teoria clássica da radiação de Maxwell. Né? Então, o que acontece nesse contexto? Nesse contexto, você tem que P é o momento e E a energia do elétron. Por unidade de volume de radiação, ele não descreve o caráter corpuscular da radiação. Já que não exibe, né, o fato de P igual a E sobre C não exibe o caráter corpuscular da radiação, a gente tem que analisar essa interação do fóton com o elétron em termos de colisões. Então, para isso está desenhado aqui um esquema, né, que vai representar a colisão de um fóton com um elétron do alvo. Então, você tem dois momentos aqui dessa interação. Antes do fóton incidir sobre o alvo e depois que o fóton incide sobre o alvo. Então, antes de incidir sobre o alvo, o fóton ele tem energia E0 e momento P0. Após a incidência, ele vai espalhar, né, como se uma bola de sinuca tivesse vindo com velocidade v na direção da esquerda para a direita, choca-se com uma bola que está parada, né, em uma determinada posição, e aí depois que ocorre a colisão entre essas duas bolas, uma bola vai numa direção com ângulo θ e a outra vai numa direção com ângulo φ em relação à direção de propagação inicial da primeira bola, né? Só que essa bola aqui não é bola, é um fóton, é um fóton, uma partícula quântica. Muito bem, após a colisão, essas radiações, essas partículas, né, vão se propagar com velocidades próximas uma da outra, né? A diferença é que o fóton continua a se propagar com a velocidade da luz, né? E o elétron aqui ele vai se mover com a velocidade próxima à velocidade da luz. Então, após a colisão, o momento do fóton vai mudar, assim como a sua energia também vai mudar. O mesmo ocorre para o elétron, que vai ter uma energia cinética e um momento, né, em uma determinada direção.
Então, o que a gente tem antes da colisão? No caso do fóton, energia total relativística. Vamos chamar essa energia de E0. E a gente tem também um momento P0. Para o elétron, a gente tem energia de repouso. Falar que o elétron está em repouso não significa dizer que ele está parado lá no alvo, né? O elétron, ele, pelas suas dimensões, né, ele vai estar se movendo lá em torno da região do núcleo, né, com uma velocidade muito alta, né? Então, ele tem energia de repouso dado por m0c². Então, isso é o que ocorre antes da colisão. A gente tem essa configuração. O que ocorre após a colisão? O que acontece com o fóton? Primeira coisa que a gente pode dizer é que ele vai ser espalhado com ângulo θ em relação à direção que ele estava propagando inicialmente. Ele vai se afastar, né, da posição da colisão com energia cinética E1 e momento E1, né? E essa energia é uma energia relativística. E ele vai se mover com velocidade relativística. Entenderam? Alguma dúvida? Não. O que a gente... Tudo bem. E o elétron? Agora ele vai espalhar com ângulo φ, né? Isso, um ângulo de recuo. Exatamente, ângulo de recuo, né? Terá uma energia relativística também. Espalhado com um ângulo φ, né? Esse espalhamento está relacionado com o seu recuo, né, como você falou, e esse recuo com energia K e momento e também se move com velocidade relativística, né? Ele vai se mover com velocidade relativística. Bom, uma coisa que a gente pode escrever é o momento antes e o momento depois, né? Qual que é o momento antes da colisão? O momento é H sobre lambda do fóton ou do elétron? Antes da colisão, eu tenho praticamente o momento do fóton, né? Que é P0. Isso, porque do É porque o elétron. elétron tá parado. É, Diz, né? na hipótese dele, é. E depois da colisão, Aí tem que conservar, né? aí eu vou ter momento do elétron e vou ter momento do fóton, né? E a soma dos dois tem que ser igual a H sobre lambda, né? Exatamente. Então, antes da colisão, eu vou ter isso aqui, ó. Um momento P1, e vou ter um momento P. Certo? De tal forma, né, que para os dois casos, eu tenho aqui um ângulo
φ e aqui um ângulo θ. Né? E para que haja conservação do momento, a componente do momento P1 na direção, vamos considerar essa direção vertical, né? Ela tem que ser igual à componente do momento nessa direção. Então, isso aqui é P1 seno de θ, e esse termo aqui é P seno de alfa. Não, φ não. É φ. P seno de φ. Então, para que o momento seja conservado, né, a gente tem que ter bom, e aqui eu vou ter nessa direção. Opa. Eu vou ter P1 cosseno de θ. E aqui eu vou ter P cosseno de φ. Então, olha só, as componentes de P1 que aponta para cima e de P que aponta para baixo, elas se anulam, né? Já que o movimento aqui, de acordo com essa representação esquemática, as duas partículas elas continuam se propagando para a direita. Então, elas terão também um componente, né, cada uma delas para a direita. Então, aplicando o princípio da conservação do momento, a gente vai ter que o momento inicial do fóton, que é P0, vai ser igual ao momento do fóton após a colisão, né, que vai ser P1 cosseno de θ, mais o momento do elétron, né, que é esse momento aqui, que é P cosseno de φ. Essa relação aqui eu posso escrever da seguinte forma: P0 menos P1 cosseno θ igual a P cosseno φ. Ou seja, esses dois termos aqui estão relacionados com o momento do fóton, enquanto que o termo aqui do lado direito está relacionado com o momento do elétron. Além disso, a gente tem essa seguinte relação aqui, ó. P1 seno θ é igual a P seno φ. Agora vamos fazer a seguinte operação, né, com essas duas relações. Nós vamos levar as duas relações ao quadrado e somar.
Por que elevar ao quadrado e por que somar? Né? Da onde que eu tiro isso? Olha, eu tenho relação cosseno de θ e seno de θ, né? Só que nas relações diferentes aqui. Também tenho cosseno de φ e seno de φ. Eu sei que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Então, cosseno de um ângulo, o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado de ângulo é igual a 1. Então, vamos elevar ao quadrado e somar para ver se eu elimino essas relações de senos e cossenos aqui e simplifico essa relação da conservação do momento. Então, eu vou ter duas relações. A primeira, P0 menos P1 cosseno de θ, e aqui elevado ao quadrado, igual a P cosseno de φ, e aqui também eu levo ao quadrado, e também da relação seguinte, P1 seno de θ ao quadrado, igual a P seno de φ ao quadrado. Somando isso aqui, eu vou ter, né, P0 menos P1 cosseno de θ ao quadrado, mais P1 seno de θ ao quadrado, igual P cosseno φ ao quadrado, mais P seno φ ao quadrado. Aqui já dá para ver que eu vou ter o seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, né? E aqui também talvez a gente tenha essa relação, né? Mas antes tem que resolver esse quadrado perfeito aqui. Então, resolvendo esse quadrado perfeito, essa relação vai ficar o seguinte: quadrado do primeiro, né, como tem um sinal negativo aqui, vai ficar menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né, mais esse termo aqui ao quadrado, igual o P aqui eu vou colocar em evidência, e fica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Esse termo aqui a gente sabe que é igual a 1. E aqui também, né, surge um P1 ao quadrado, né? Porque você coloca em evidência, tem cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ, vai dar 1. Então, essa relação vai ser P0 ao quadrado mais P1 ao quadrado menos 2 vezes P0, P1 cosseno de θ igual a P ao quadrado. Lei dos cossenos, não é? Como é? É a lei dos cossenos, não é? Mas essa é uma relação que a gente chega da conservação do momento, né? Leis do cosseno, como é que você tira a lei do cosseno? Da relação de triângulos, né? Como é que você descreve as leis do cosseno? Sim, não é só porque pareceu mesmo. Tá. Eu vou chamar essa relação aqui de 1. Vou numerar essa relação, né? Porque na frente lá a gente vai usar ela. Bom, a gente obteve essa relação, né, aplicando o princípio da conservação do momento. Eu não apliquei as leis do cosseno ali para ver se chega nessa mesma relação. Talvez chega,
Eu não fiz essa observação. Se você fizer, mostra para nós depois. Bom, outro princípio de conservação que devemos aplicar é a conservação da energia relativística. Ah, não, professor, acabei de ver, chega assim, é só fazer a soma vetorial, coloca o vetorzinho um na frente do outro, assim, aí soma, dá os ângulos e chega. Então dá, né? Dá, com Quer, certeza. Se a gente precisa quer fazer aquele mostrar para passinho nós que é mais aí? claro. É Ai, rapidão. professor, ainda tem que escrever aqui. Faz logo, Daniel. Sossega. 2 minutos você faz. Depois, leis do cosseno, a gente conhece como que é leis do cosseno, cada um faz, né? Pode mostrar que chega ao mesmo valor, tá? Mas a nosso objetivo é trabalhar com essas relações usando o princípio de conservação, tanto do momento quanto da energia. Levando em consideração que o momento é um vetor, né? Se aplica as leis do cosseno, vai chegar na mesma relação. Então, da conservação de energia, né, você tem a energia inicial, que é devido ao fóton, que é energia cinética mais energia de repouso. Devido ao fóton, antes da colisão, e depois da colisão você tem a energia cinética, né, do fóton, que foi espalhada, mais a energia cinética mais energia de repouso. Ok? Isto aqui, antes da colisão e depois da colisão, não muda. Né? Por quê? Porque o fóton continua propagando com a velocidade da luz. Então, o que a gente vai obter é que a energia cinética do elétron vai ser igual à diferença da energia, né, do fóton. Ou ainda, definindo o E0 em termos do momento e da velocidade da luz, né? E o E1 também definindo em termos do momento P1 e da velocidade da luz, o que a gente vai ter, né? Substituindo o E0 aqui e o P1 e o E1, né? Aqui nesta relação, C é a velocidade da luz, eu coloco em evidência. Isso aqui vai ter uma relação entre os momentos, né, a variação do momento, né, do fóton com a energia cinética do elétron após a colisão. Essa relação aqui eu vou chamar de 2. E vou usar uma segunda relação, uma terceira relação, que é a relação da energia, né? Escrito em termos do momento quadrado, C quadrado, né, energia cinética, mais energia cinética de repouso ao quadrado. Se eu escrevo esta relação, levando em consideração que essa energia é energia cinética mais energia de repouso, né,
Então, usando o fato de que é igual a energia cinética mais energia de repouso, substituindo esse termo nesta relação, então eu vou ter K mais m0c² ao quadrado igual p² c² mais m0c² ao quadrado. Ok? Bom, eu tenho um produto notável aqui para resolver, né? E operando, né, algebricamente esta relação, o que eu obtenho é k² mais 2 vezes k m0c² mais m0c² ao quadrado igual a p² c² mais, né, m0c² ao quadrado. Esses termos de energia de repouso, né, elevado ao quadrado aparece nos dois membros, e o que resulta desta relação, né, vai ser um k² mais 2k m0c² igual a p² c². Muito bem. Mas o que eu quero descrever aqui é o valor do momento, né? Então, dessa relação, eu posso escrever ela em termos do momento, de tal forma que o momento ao quadrado vai ficar a energia cinética dividido por c ao quadrado mais 2 vezes k m0. E essa relação aqui eu vou chamar de 3. Então vamos ver o que a gente obteve. Essa terceira relação aqui ela descreve o momento do elétron em termos, né, da sua energia cinética e da sua massa de repouso. A segunda relação vai descrever a energia cinética do elétron em termos da variação do momento do fóton. E uma outra relação que a gente obteve aqui relaciona o momento do fóton antes e depois da colisão com o momento do elétron após a colisão. Então vamos usar o seguinte, vamos usar a relação 1, né? E a relação 2, né, substituir aqui na relação 3. Então, aplicando, né, 1 na relação 3 e a relação 2 na relação 3, né, no lugar de p², a gente vai escrever p0² mais p1² menos 2p0p1 cosseno de θ. p0² mais p1² menos 2p0p1 cosseno de θ. E isto aqui vai ser igual a k² sobre c. Só que k, eu vou usar a relação 2. Então, vai ficar c² p0 menos p1 ao quadrado, dividido por c ao quadrado, né, que vem dessa razão. Mais 2 vezes k, que é p0 menos p1, multiplicado por c, né, e sobrou um m0 aqui,
que vem para cá. Esse termo aqui, eles se cancelam. E essa relação, né? Essa relação aqui vai nos levar à seguinte relação. Eu vou ter P0 menos P1, né? P0 ao quadrado menos P1 ao quadrado, né? Que são esses dois termos aqui. Menos 2 vezes P0, P1, cosseno de θ, igual, né? O produto notável aqui vai ser P0 ao quadrado mais P1 ao quadrado, mais, é menos, né? Porque aqui tem menos, menos 2 vezes P0, P1, né? Mais 2 vezes, opa, P0 menos P1, multiplicado por M0C. Bom, esse termo aqui e esse termo aqui, eles se cancelam. E o que sobra? O que sobra, então, vai ser menos 2P0, P1, cosseno de θ, igual a menos 2P0, P1, mais 2P0 menos P1, M0C. Outra simplificação que a gente pode fazer é eliminar o 2 dessas relações, né? Todos os termos têm 2, a gente pode eliminar. O que sobra? Eu posso passar esse termo para o lado de cá. Então, fica P0, P1, menos 2P0, P1, cosseno de θ, igual a P0, menos P1, M0C. Aqui eu coloco, né, em evidência. Então, essa relação ela pode ser reescrita, né, como sendo P0, P1, de menos 1, de 1 menos 2, cosseno de θ. Ah, esse 2 aqui não tem, né? Esse 2 ali já foi cancelado, então é menos 1 menos cosseno de θ. Se eu dividir tudo por P0, P1, né? Então essa relação vai ser 1 sobre P0, P1, P0 menos P1, M0C, igual a 1 menos cosseno de θ, tá? E essa relação vai ficar, né, passando essa fração para dentro, vai ficar 1 sobre P1 menos 1 sobre P0 M0C igual
Vou escrever assim. Igual a 1 sobre M0C de 1 menos cosseno de θ. Muito bem. Como essa é uma... a gente considerou o fóton uma partícula quântica, né? Está faltando um termo aí nessa relação que caracteriza que o fóton é uma partícula quântica, né? Então, para deixar essa relação um pouco com a cara um pouco mais amigável, né, do ponto de vista quântico, vamos multiplicar pela constante de Planck. Então, se eu multiplico por H, o que eu vou ter? H sobre P1 menos 1 sobre... H sobre P0 igual H M0C de 1 menos cosseno de θ. Sendo que lambda 1, né, que é comprimento de onda, é igual à razão de H sobre P1. E lambda 0 é igual à razão de H sobre P0. Então, a gente chega numa relação um pouco mais elegante, né, que vai diz respeito à variação do comprimento de onda, né, que vai ser lambda 1 menos lambda 0 igual a lambda C de 1 menos cosseno de θ. Aqui a gente define lambda C como sendo esta constante HM0C. Né? H é a constante de Planck, M0 é a massa de repouso do elétron, nesse caso, né? E C é a velocidade da luz. Né? E este comprimento de onda é definido como sendo o comprimento de onda Compton. E aí a gente chega numa relação desejada, que é o delta lambda, né? O delta lambda ele expressa, na verdade, o deslocamento Compton. Uma relação bem simples e que, quando comparada com os resultados experimentais, obteve bons resultados, né? Uma concordância muito próxima. Ele descreveu, né, muito bem os resultados experimentais. Bom, o que vocês podem dizer aqui do que a gente viu na aula de hoje, né, que leva a gente a pensar que esta é uma boa relação? Lembrando que... Opa! O que é isso? Um intruso aqui nessa aula. Muito bem, lembrando que a diferença, né, de lambda 1 lambda 0, né, que é o deslocamento Compton, ele depende do ângulo θ. Ó, né? Quanto maior o ângulo θ, maior é a diferença entre lambda 1 e lambda 2. Então, o deslocamento Compton depende do ângulo θ. Esta foi a primeira observação experimental, né, que Compton chegou.
E através da relação, da consideração de que o fóton é uma partícula de massa nula, né? Massa de repouso igual a zero, e ela colide com o elétron como duas partículas massivas colidem, e levando também em consideração as relações relativísticas para a conservação do momento e da energia, a gente obtém, né, o deslocamento Compton por meio de uma relação, né, que depende apenas do ângulo θ. Então, aqui Professor, delta... Oi. é meio estranho uma partícula sem massa colidir com outra partícula. A gente fica pensando em várias possibilidades. Eu fiquei meio assim em dúvida, né? A massa de repouso dela é zero, né? Então você tem essa quebrança, né? Essa quebra porque isso não é um senso comum, né? Você tem que quebrar um pouco do senso comum para poder entender esses resultados. Mas sim, o fóton ele interage com o elétron, né? Como se fosse uma partícula. Na verdade, como se fosse uma partícula, não. Na verdade, o fóton é uma partícula. Só que nessas relações a gente considera que essa partícula ela não tem massa. E sim energia e momento. Embora não tenha massa, ela tem energia e tem momento. Ela espalha como se fosse uma partícula. Ele então pode se comportar como onda partícula. A radiação? Porque assim, lá no efeito fotoelétrico, o fóton ele vem da luz. A luz ela é uma onda, certo? E esses fótons doam energia para os elétrons. Só que aí, no caso do efeito Compton, ele vai, então, se comportar como partícula, mesmo a massa dele de repouso sendo nula. Exatamente. Só uma correção. Mesmo no efeito fotoelétrico, o fóton interage com a matéria. E lá, o fóton, a partícula fóton, ela é absorvida pelo elétron. Ele tem a sua energia absorvida pelo elétron. Tá? Então, é uma partícula de massa nula, de repouso nula, que pode ser absorvida, como ocorre no efeito fotoelétrico, mas também pode ser espalhada, como ocorre no efeito Compton, no espalhamento Compton. Entendeu, Kessia? Oi? Tá me escutando? Oi, professor. Eu entendi, sim. É porque você vai estudando um assunto, aí vai surgindo muitas dúvidas, entendeu? Muitas coisas Certo. diferentes. Agora, vocês vão complementando, né, o aprendizado de vocês, né? A gente pode ir discutindo e também complementando no material que eu deixei disponível. Olha só, o comprimento de onda, o comprimento de onda Compton, né, pode ser calculado. Porque a gente conhece qual que é a constante de Planck, a gente conhece a massa de repouso do elétron e a gente conhece a velocidade da luz. Né? Isso aqui dá um valor de 2,43 vezes 10 a menos 12 metros. Né? Ou comprimento de onda Compton é uma constante que vale 0,0243 angstrom. Ok, a minha aula fica por aqui. Já passei aí 10 minutos, né, do tempo regulamentar. Dúvidas? De boa.
tranquilo. Tá, vocês continuam dando uma olhada no material didático. A apostila, no final dela, também tem lista de exercícios, tá? E qualquer coisa a gente vai mantendo contato pelo chat. Pessoal, até sexta. Até.